Nós estamos aqui mais uma vez no nosso Café com o Espiritismo. Esse é um papo diferente. Quem já está acompanhando com a gente conhece bem. Eu sou Daniel. Eu vim da Casa Francisco de Assis, aqui da Regional ABC, da Aliança. E a proposta do café é um bate-papo tranquilo, alegre, sobre temas da doutrina. E não, hoje é o e não. Hoje é um papo e não. Apesar de que é um papo que tem muito a ver com o papo da doutrina, porque quem é espírita em algum momento já se pegou pensando nesse assunto, mas hoje é o e não. Hoje é um papo que tem mais a ver com uma sociedade geral. A gente vai fazer, como é de praxe, é um projeto mais sem regras, sem muitas amarras, mas é um projeto que a gente ainda é espírita. Então eu vou pedir para um dos meus convidados, como nenhum deles se predispôs a fazer a preleção, uma elevação, uma preparação rápida, eu vou pedir para o Ivo, que é uma pessoa que eu sei que vai Ok. fazer bem bonitinho, ele faz uma preparação para a gente e daí a gente vai partir daí para começar o café de fato. Beleza? Tranquilo. Vamos lá, fazer uma preparação bem rápida. Eu só vou convidar aqui os nossos convidados a fechar os olhos físicos, mas deixar os olhos espirituais bastante atentos e abertos, para que a gente possa se ligar com os espíritos mais elevados, que eles possam nos proteger e nos intuir nesse trabalho tão gratificante. Quer falar de espiritismo de uma maneira mais leve, mais tranquila. E dessa forma nós vamos nos ligando com esses trabalhadores do bem. Vamos elevando os nossos pensamentos também até o nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador, que eles possam proteger essa atividade e até mesmo nos intuir, nos amparar, para que a gente possa conduzir mais essa atividade de uma forma bastante suave e que os assuntos que sejam discutidos e conversados aqui possam ser de valia para nós que vamos participar dessa conversa, mas para todos aqueles que tenham acesso a esse material. Que assim seja. Graças a Deus. E graças a Jesus. Obrigado, Ivo. Então vamos lá. Como eu gosto, deixa eu passar um pouquinho do meu pensamento aqui. Normalmente quem é todo momento já se pegou circundado nesse pensamento. E agora? O bom relacionamento com todos, o perdão, a melhor maneira de conviver com os meus companheiros, e sabendo que assim como o Alto de Assis, nosso querido Francisco, que além de abrir mão de sua riqueza para ter uma vida simples e mais ligada a Jesus, e que nesse processo ele entendeu que o animal é tão seu irmão como todos aqueles que comungavam com ele, e eu, irmãos animais, para sustento do meu corpo carnal, precisa ser vegetariano. A gente vai lembrar que, diferente de doutrinas antigas ou outras religiões, o Espiritismo não proíbe e não criou dogmas eternos para assustar ou cegar seus seguidores. Então a resposta é óbvia: não. O espírita não precisa ser vegetariano. Mas a gente precisa lembrar que não ter dogmas é o que
a inversão disso é que o espiritismo faz é esclarecer os adeptos. Sendo assim, uma maneira muito natural de se pensar é mudar a pergunta. O espírita deveria refletir sobre a possibilidade de se tornar vegetariano? E aí a resposta é óbvia, com certeza. Existem nas literaturas citações que afirmam que ambos são aceitáveis. As questões 722 e 723 do Livro dos Espíritos dizem que o homem deve nutrir-se de tudo aquilo que não lhe trouxer prejuízo à saúde. E tem a máxima na pergunta 723 que diz o seguinte, que é dada a nossa constituição física. Carne alimenta carne. Do contrário, o homem pereceu hoje. A gente vai citar hoje em alguns momentos, que é a obra Missionário de Luz, André Luiz, já diz o contrário. Diz que a pretexto de buscarmos valores proteicos, nós exterminamos frangos, carnes, leitões, entre outras coisas. O que a gente precisa lembrar disso tudo é o momento histórico em que essas coisas foram no pinga-fogo dos anos 70, em que ele fala que a gente precisa se alimentar de animal porque o corpo a gente tem que estar com saúde e tudo mais, e que a proteína animal é o que nos traz isso. Mas isso nos anos 70. Contextualizar tudo isso. A gente tem que entender que quando isso foi proclamado, quando Kardec e Chico disse isso, era impossível pensar numa cultura de vegetarianismo. O conhecimento científico sobre esse assunto não existia praticamente nessa época. Não são como são agora. E outra, que também é muito importante lembrar, a produção nesse momento era diferente, não tinha crueldade. A gente não tinha o jeito que era criado os alimentos para a gente comer, a carne, não tinha a crueldade que se tem hoje. Só dizendo, eu não sou vegetariano. Com isso dito, a doutrina não nos obriga a absolutamente nada, mas esclarece, dizendo que somos livres para decidir os nossos atos. Mas, em contrapartida, nos tornaremos escravos de suas consequências. Isto dito, eu vou apresentar agora com muito amor e carinho os meus convidados de hoje. E eles devem, eu sei que 2 deles estão com os joelhos batendo embaixo das mesas, super nervosos. Eu trouxe aqui 2 pessoas. Que uma delas é a pessoa que foi a minha. Sei que eu conheço. Daniel, seu áudio está picotando, a gente não está ouvindo quase nada. Uhum. Pouco tempo, mas que me encantou em alguns momentos nas vibrações das 22 horas que nós fazemos pela região. Eu já fiquei também encantado. E a minha base, o nosso amigo, que já foi apresentado, pré-apresentado aqui, que é o que a Lígia se apresente primeiro. Lígia, vem o que você faz e o que te tornou o que você é hoje. Bem-vinda. Bom, é para eu me apresentar, então? Porque seu vídeo picotou demais, eu quase não te ouvi, Daniel. É isso? Isso, se apresente. É porque seu áudio você, picotou muito, eu quase não te ouvi, como eu acho que a minha falou. internet está travando mesmo aqui, eu estou vendo que você está travando aqui. Quase não ouvi. Bom, então vamos lá, né? Para quem não me conhece, eu sou a Lígia. Não, então. Nossa, cortou totalmente seu áudio, por isso que eu tô perguntando para me apresentar e tal. Bom, então vamos lá. Meu nome é Lígia, sou dentista, estou dentista, né? Costumo falar, né? Porque
nessa encarnação estou, né? E nesse momento também estou, né? A gente não sabe daqui a pouco o que a gente pode estar, né? E cheguei ao espiritismo há aproximadamente uns 25 anos atrás, mais ou menos, né? A minha casa-mãe, que eu costumo dizer, é o Centro Espírita Redentor, aqui em Santo André. Então, na época eu me lembro que eu trabalhava num consultório dentário como secretária, e tinha uma paciente lá que toda consulta que ela levava os filhos, ela levava um livro espírita e ficava lendo lá na recepção e tal. E aí, numa dessas consultas, eu perguntei para ela, né? Perguntei a respeito do livro, né? Falei que eu era de uma família católica, mas que eu tinha muito interesse em aprender, que eu, né, simpatizava muito com o Chico Xavier, com as coisas que ele escrevia e tal, né? E aí ela me disse assim, olha, eu sou de um centro espírita em Ribeirão Pires, né? Eu acredito que vai ficar fora de mão para você, mas no quarteirão de trás aqui do consultório que você trabalha, tem um centro espírita que chama Redentor. E lá eles têm alguns cursos, têm algumas palestras e tal. Vou colocar o endereço aqui para você e dar uma passadinha lá. E aí, no dia seguinte, eu passei lá nesse centro, né, Redentor, tal, bati lá na porta, e aí o seu Romildo, né, que foi um dos fundadores, né, ele e a Dona Luzia, né, a Dona Luzia, inclusive, ainda está encarnada, né, me recebeu, assim, com todo carinho, e aí eu falei, né, ele falou, olha, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, olha, aí expliquei tudo, né, falei, olha, tem muita curiosidade e tal, muitas coisas que o catolicismo já não me conforta muito, né, aí ele falou, olha, entra aqui, tá para começar um curso aqui na casa, e eu vou anotar o seu nome no caderno, se você quiser. E aí eu me lembro que eu falei para ele, olha, tem que pagar, quanto é? Ele falou, não tem que pagar, vou colocar seu nome aqui, olha, vem na quarta-feira, 8 horas, que vai começar. E aí se passaram já 25 anos e eu continuo nessa casa abençoada, né? Eu acho que foi um dos melhores passos e escolhas que eu fiz na minha vida foi a doutrina espírita, né? Foi o Redentor. E assim eu cheguei no espiritismo. E durante esses anos todos, assim, as experiências foram as mais significativas possíveis, né? No Redentor, trabalhei em sala de passes, trabalhei acho que uns 6 ou 7 anos na coordenação dos evangelhos, passei por 2 gestões na vice-presidência junto com o Ricardo Michelin, que me trouxe muitas experiências assim significativas, escolas de aprendizes, escola de educação mediúnica, né? Então, assim, é muito gratificante, né? Quando eu olho para casa, assim, eu tenho muita gratidão pela casa. E antes do café, eu estava conversando com o Dan, né? E ele estava me perguntando o que você tem feito da vida, tal, né? E aí eu estava dizendo para ele que hoje eu costumo dizer que sou espírita, sim, porque o espiritismo, a doutrina espírita é uma escolha na minha vida, mas que hoje eu me considero também uma pessoa mais universalista, né? Espiritualista, vamos assim dizer, né? Porque esses últimos anos eu fui estudar muito a seara do hinduísmo, meditação, yoga, fui estudar também, fazer uns cursos sobre saídas do corpo, chakras lá no IPPB com Wagner Borges, também fui fazer cursos de apometria, né, ao qual hoje tenho um grupo de amigos e fundamos um espaço de atendimento apométrico, né, então, né, hoje eu me vejo assim muito universalista, né, mas com a minha essência e as minhas bases dentro da doutrina espírita. E para não me alongar muito, que eu adoro falar, sou super faladeira, já deu para perceber, né? Então, agradeço demais o convite do Daniel, fiquei muito lisonjeada, fiquei muito agradecida pela oportunidade, né? Acho que vai ser um bate-papo super legal, né? Porque como vegetariana, óbvio, né, que eu vou, assim, né, chamar a atenção de vocês, assim, com várias questões, né? Então, acho que vai ser um bate-papo muito legal. E a minha ideia é que todo mundo saia com algumas reflexões, né? Não existe certo ou errado, existe cada um no seu momento, né? Mas a gente vai discorrer aí de forma bem leve e bem saudável para todo mundo, né? Então é isso, gente. Gratidão pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui.
Daniel tinha saído, será que ele entrou de volta? Tô de volta. Opa, Tô de volta, tô de volta. Vocês estão me Daniel, ouvindo? você está ouvindo a gente? Agora sim. Estamos. A sorte foi que a internet caiu aqui, rapaz. E continuou gravando pelo Agora não dá celular. pra ouvir. A sorte foi que continuou gravando pelo celular, menos mal. Mas por isso eu tô com o celular ligado no computador. Realmente a tua conexão Não, tá picotando bastante, viu, Daniel? não. Você não consegue fazer pelo celular? Acho que enquanto ele se reconecta, a gente pode ir seguindo, se apresentando. O que vocês acham? Pode ser? Ah, pode ser. Vamos embora, então. Então, eu começo, vai. Meu nome é Laís, eu sou veterinária, 6 anos. Eu sou espiritismo, comecei na mocidade, uns 15 anos. Só que no centro onde que eu ia só tinha mocidade, não tinha os cursos. E eu queria me aprofundar mais, porque estou aqui, quem sou eu, as perguntas de sempre, né, que todo mundo faz. E aí eu me identifiquei com o espiritismo e eu fui no, no centro espírita mesmo, eu era da federação e fui para Aliança. Aí na Aliança eu estou 2 anos. E aí eu comecei no curso, no Evangelho, e agora eu estou nos dois, no Evangelho e no curso dos médiuns. Eu queria me aprofundar mais, e eu tenho uma mediunidade, assim, meio avançada, e eu tenho medo dessa mediunidade. Aí eu queria não ter medo, né? Me ajudar a entender sobre o espiritismo em si. E aí é isso. Maravilha. E o Daniel conseguiu voltar? O Daniel sobe. Eu acho que eu consegui. Vocês estão me voltou. ouvindo? Agora sim. Sim. Agora, olha, isso, nunca antes na história desse país isso aconteceu. Gente, acontece. Tecnologia. A gente costuma falar que tecnologia e espiritismo eles estão caminhando cada vez com mais dificuldade. Eu ouvi tudo que que a Lígia falou e ouvi tudo que a Laís falou. De verdade. Obrigado, Ivo, pelo mestre de cerimônias aí, mas você tem que se apresentar também para o pessoal, por favor. Fale de você. Maravilha. Vou me apresentar como eu fiz na primeira edição, né, do Café com o Espiritismo. Mas é um prazer estar de volta. Recebi assim também com muito carinho esse convite de voltar. Né? Como vocês já ouviram, meu nome é Ivo. Eu sou trabalhador da Casa Francisco de Assis, que é uma casa que pertence à Regional ABC e fica na cidade de Diadema. Aqui nos limites com São Bernardo, mas ali é Diadema ainda. Eu nasci em casa católica. Meus pais eram católicos, já desencarnaram, mas eram católicos assim bastante efetivos, né, participantes. E
E eu frequentei, né, a Igreja Católica por muitos anos, os talvez 12 primeiros anos da minha vida. Mas a partir daí vem aqueles questionamentos que são naturais da idade, né? E muitas das perguntas que eu me fazia e fazia para aqueles que representavam a religião que eu seguia, não tinha respostas que me satisfizessem, né? Então eu procurei outros caminhos. Então li muito a respeito de vários segmentos religiosos, de várias doutrinas diferentes, até que o Espiritismo foi aquele que me trouxe abordagens que estavam mais alinhadas com aquilo que eu de fato acreditava. Mas não me declarava espírita. Mas logo que eu comecei a namorar com a Ana Maria, que é minha esposa hoje, ela nasceu em casa espírita, né? E aí eu fiz uma aproximação ainda maior. E logo que nós nos casamos, meu sogro e a minha sogra estavam fundando essa casa Francisco de Assis. E nós fizemos parte da primeira escola de aprendizes, eu e a Ana. E o dirigente era o meu sogro. Então foi muito legal, né, esse processo todo. E já se vão aí também bem mais de 2 décadas, né? Estamos chegando aí em quase 30 anos. E foi assim que eu cheguei até o Espiritismo, e a exemplo do que a Lígia falou, o Espiritismo nos abre a mente, né, para buscar novos conhecimentos, a busca da própria ciência como base que vai sustentar muitas crenças que nós temos de cunho mais religioso e filosófico. Então tudo isso funciona com muita harmonia, né? E o Espiritismo nos traz essa liberdade e até nos estimula, na verdade, né? Porque o conhecimento é uma das bases do Espiritismo. Então eu me sinto bastante à vontade e na casa desenvolvi aqueles papéis que a gente se propõe, né, a ajudar, desde aquelas atividades ali mais administrativas, de recepção, passando por câmara de passes, preleções, dirigência de escola de aprendizes, mas a atividade que eu faço assim com maior longevidade é a atividade de expositor, que eu faço assim também com muito carinho. E esse ano já estão se completando 20 anos como expositor. Então, essa é a minha trajetória aí dentro do Espiritismo. Eu esqueci de falar da minha escola. Quando eu me mudei, que eu sou agora de Santo André, na minha rua tem um centro espírita. Só que aí eu não sabia, e eu queria um centro espírita, e na minha rua tinha. Aí uma prima falou assim, na sua rua tem um centro espírita, vai lá. Aí eu fui, Servidores de Maria, chama. Uhum. E aí eles falaram, para mim fazer tratamento, e aí eu falei, não, quero ir para a escola, tal, né, estudar. Ele, calma. E aí eu fiquei um ano no tratamento e os outros anos na escola. Eu estou terminando, eu estou no último ano já da Que legal. escola. Nos Servidores de Maria, eu dei algumas aulas lá. Muito bom. Não, mas aí, como não tinha aula lá, que lá só tem a mocidade. E aí eu tô no Ismael agora. Aí eu tô nos dois, né? Uhum. Aí eu trabalho nos dois, estudo nos dois. Quando o Ivo trouxe pra gente o Ivo trouxe falando sobre, aliás, a Lígia trouxe, aliás, primeiro de tudo, desculpa aí, a internet, foi mal, acontece, espero que não caia mais, pelo menos continuou gravando. A gente vai com um bom tema pra internet, vai com gato também, não tem problema.
fato de agora ela estar buscando outras coisas e com pensando em... Eu lembro que ela foi fazer com a gente uma das 5 fases, e aí ela levou como é que chama aquilo, Lídia, que você levou pra gente? Ficou dentro do envelope, a gente tinha que saber o que era aquilo? No curso de educação mediúnica? Que era para vocês sentirem a energia do que estava dentro do envelope, né? E tentar adivinhar energeticamente o que tinha chama? Dentro, né? Como é que... Isso, como é que chama aquilo? O que eu levei dentro do envelope? Nossa, gente, eu acho que foi um japamala, né? Não era um terço indiano? Eu acho que foi isso, né? Isso, exatamente. Então, assim, a Lídia sempre foi na volta, assim, né? Sempre circulou muito. E aí a Laís falou pra gente que eu fui pra escola, cheguei lá, queria me colocar pra ser assistida. Não, eu quero escola. E aí é aí que eu venho e trago o que o Ivo falou, que o Espiritismo, ele nos dá umas oportunidades que só ele dá. Que é de você... Quanto mais você aprende, mais você entende do Espiritismo, mais você aprende que você pode assimilar e fazer outras coisas além daquilo que você esperava fazer. Então, um exemplo meu. Quando eu também, Laís, o centro espírita que eu frequento fica na minha rua. Eu moro aqui há 38 anos e frequento o centro há, 13. E aí, quando eu descobri que era um centro espírita que eu já fui no primeiro dia já para orientação. E aí eu sentei com a Sol, que viria a ser a minha dirigente de escola, e ela fez a pesquisa comigo, blá, blá. Aí a hora que ela acabou, eu falei assim para ela, o que eu preciso fazer para fazer isso aí que você está fazendo agora? Eu quero fazer isso aí que você está fazendo agora. Ela falou, você tem que fazer alguns cursos, escola de aprendizes, escola de médios, né? Eu falei, não, eu quero fazer isso aí que você está fazendo agora. Ela falou, por coincidência, daqui a 2 meses eu vou abrir uma escola. Então, se você quiser, você pode ser meu aluno. Posso. Aí entrei e não saí mais. Só que eu não faço pesquisa. Eu comecei dentro do curso de médios, eu comecei a ver tanta coisa, dentro da escola, eu comecei a ver tanta coisa que a última coisa, quando precisa, quando a casa está em deficiência e não tenho a pessoa, eu vou lá e faço a pesquisa, entro lá e atendo as pessoas, porque eu tenho o curso. Mas hoje, a última coisa que eu lembro de fazer é a pesquisa, porque o Espiritismo nos dá isso, ele nos traz isso, né? Essa possibilidade de você entender que ele é a porta de entrada para muitas outras coisas. Me corrijam se eu estiver errado. O assunto de hoje é o seguinte, é um assunto que, como eu falei no monólogo, é um assunto que todo mundo já se perguntou, todo bom espírita já se perguntou. E aí, eu devo ser vegetariano, vegano? Vegano também já é bem mais punk, né? Vamos dar um pulinho para trás. Vegetariano, porque de tudo que eu aprendi, como diz Chico também, eu adoro Chico, né? Ele fala que o ser humano está no caminho dos animais para fazê-los evoluir, assim como o anjo está no caminho do ser humano, né? Então, assim, o animal tem alma, o animal também está aqui para reencarnar, o animal também está aqui para evoluir. E aí você fica naquela, meu Deus, o que eu faço? Eu estou matando, eu vou levar esse karma comigo? Em todos os momentos a gente já se perguntou isso. E por sugestão dos nossos convidados, eu vou mudar um pouco o protocolo para que a gente possa discorrer com mais tranquilidade. Eu vou começar com as perguntas. Nós temos hoje 5 perguntas muito bem elaboradas. Elas foram feitas pela Neuza, que é do Francisco de Assis, que na direção passada era a nossa diretora de doutrina, que é uma trabalhadora que está com a gente há algum tempo. Ela tem até menos tempo de casa, talvez
4 anos, algo assim, mas que é uma pessoa que é muito querida por nós, e ela trouxe a seguinte pergunta, e eu vou passar para vocês já, tá? Vamos lá. Sou espírita há 17 anos, mas sempre comi carne. Porém, sou afinizada com o ideal vegetariano. Gostaria de saber qual a forma que é encarada pela espiritualidade esse hábito de comer carne, pois somente nós humanos agimos assim, certo? E se realmente é necessário devido à parte orgânica à necessidade da carne. Ou seja, ela trouxe para a gente duas perguntas bem distintas, né? Ela trouxe o que a espiritualidade entende e a parte orgânica da coisa. Como eu sei que Laís e Lígia se prepararam profundamente para essas perguntas, eu vou dar para vocês, meninas, o que vocês querem. Decidam aí, quer tirar para o ímpar vocês? Vocês querem tirar para o ímpar? Quem que quer falar primeiro? Eu vou dar as honras a Laís, obviamente, começando pelas mais jovens, depois vamos para as mais velhas. Tá bom. Tudo bem. Então, vamos lá, Laís. Nessas perguntas, eu acredito que quando a gente é espírita, a gente, nos passes, a gente não pode comer comida, carne, nem para receber e nem para doar, porque o estômago tá pesado, e aí tem má digestão. Os animais são suscetíveis e sentem os fluidos, como eles ficam entre o plano físico e o plano astral. E aí eles têm essa sensibilidade, assim, eles têm a sensibilidade, tipo, eu vou morrer, como eu vou morrer. Eu vi que, tipo, eu chorei, eu fui no frigorífico e chorei muito, porque agora a gente faz, tipo, tem uma aula como matar um animal, e não necessariamente, é aula sobre carne, né? E aí, como sensibilizar para matar um animal, assim, para eles não sofrerem. Mas antigamente não tinha isso, né? Era com machado, era com foice, então agora a gente tem todo o preparo para isso. E aí é isso. Eu falei, não falei nada sobre a pergunta. Ô, Laís, eu queria só, dando continuidade nisso que você acabou de comentar. Você falou bem porque você trouxe... Opa, desculpa, Dani, deu um delay aí. Então, o que eu queria comentar a respeito... Toca o barco. Dando continuidade ao que ela estava comentando, é bem interessante. Eu tive há um tempo atrás também a trabalho num frigorífico bem grande, né? Eles matam mais de 2.000 cabeças por dia. Então é uma matança assim em série, né? É um abate a cada 30 segundos. E de fato, hoje você tem aquele processo de insensibilização, que é aquele tiro pneumático que é dado na região frontal ali da cabeça do animal, que a partir dali ele tem morte cerebral e dali para frente ele não sente dor, né? Isso. Ok, menos mal. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o fornecimento de carne no sistema kosher, né? O kosher, e também no corte islâmico, não é permitida a insensibilização. Então ainda são abates por degola. Então aquela questão mais brutal, ela se mantém para esses cortes. E eu me lembro bem que eu estava acompanhando ali a entrada dos animais para o abate, e uma pessoa que trabalhava ali falou, olha, e você que não está habituado aqui com essa rotina diária do abate,
procura não olhar muito para os animais. Eu falei, mas por quê, né? Ele falou, não, você não vai se sentir muito bem. E eu achei que fosse brincadeira, mas de fato, quando você vê que o animal ele está indo naquele corredor que não vai ter volta, o sentimento que dá para nós que temos esse entendimento, né, da espiritualidade e todo o processo, mas não só, eu acho que qualquer pessoa fica muito sensibilizado com aquela situação. Porque o animal ele não tem escolha. Ele está ali, ele foi confinado, passou pelo processo de engorda e vai ser abatido. E de uma forma sistemática. É quase que uma linha de produção. Mas a gente não está falando ali de peças ou de seres inanimados, né? A gente está falando de animais. E é muito triste ver. E seja frango, seja porcos, seja bois e vacas, o processo é triste de qualquer jeito, né? E eu me lembro que durante pelo menos 15 dias eu não podia nem passar perto de carne fresca, né? Porque me incomodava o cheiro, e a associação, né, com tudo aquilo que eu tinha visto, foi uma experiência assim bem ruim. Então eu só queria compartilhar isso com vocês, que é justamente na linha do que a, a Lígia, né? Uhum. A Laís, perdão, a Laís estava comentando. Mas... É Laís. Não, mas vocês foram categóricos. Interessante essa parte do fato de sensibilizar ou não. Eu, Daniel, não sabia disso. Lígia, vamos lá. Vamos lá. Bom, dentro dessa pergunta, né, que a Neuza fez, que na verdade ela deixou duas questões bem distintas, né, que uma delas qual a forma que é encarada pela espiritualidade, né, então eu vou falar um pouquinho disso. E depois eu vou falar um pouco da parte orgânica, né, que foi o final aí da pergunta dela, né, será que realmente é necessário organicamente, né, o consumo da carne, né? Então, se a gente for levar para uma esfera aí espiritual, né? Então, como é que será que a espiritualidade vê isso, né? Então, partindo do princípio que todos nós aqui, né? Claro que outras pessoas vão acessar o vídeo, né? Mas partindo do princípio que todos nós somos espíritas, adeptos do espiritismo, né? Então, eu acho que o melhor indicador aí para a gente seria olhar para o que o espiritismo prega, né? O que a nossa doutrina nos propõe, né? Então, um dos fundamentos aí da doutrina, né? A doutrina prega o quê? A bondade, o amor, o respeito e a não violência a todos os seres, né? Então, se a doutrina prega isso para a gente, será que o amor, a bondade, o respeito e a não violência exclui os seres animais? Né? Então, ou será que são todos os seres vivos, né? Então, claro que não existe certo nem errado e cada um no seu momento, né? Mas dá para a gente pensar um pouquinho aí, né? Se a própria doutrina nos propõe isso, né? Então eu acredito que os animais, né, como seres vivos, também estão dentro desse contexto aí, né? De amor, de respeito, enfim. E eu me baseio muito também trazendo aí para a gente tentar racionalizar aí como é que é isso na espiritualidade, né? Partindo do princípio que nós somos seres evolucionistas, né? Então a gente está sempre evoluindo, está sempre aprendendo, né? Então eu me inspiro muito e também me informo muito, né? A partir de pessoas que para mim são referências, né? Então eu acho que para a maioria de nós, né? Eu acho que o Chico Xavier é uma grande referência, né, na prática do espiritismo aqui no Brasil, né? Então, eu gosto muito de algumas falas dele, né, o que eu queria comentar hoje no café, né, e deixar o convite aí para quem nunca viu, né?
Existia um programa em 1971, acho que o Dan, né, falou já um pouquinho a respeito, né, na TV Tupi, que chamava Pinga Fogo. Então esse programa era um programa de entrevistas, iam algumas pessoas e o próprio apresentador fazia algumas perguntas, o pessoal da plateia, né? E o Chico chegou a participar de alguns programas. E num determinado programa lá, um senhor lá da plateia pediu para ele que ele pudesse falar um pouquinho sobre o consumo de carne e sobre o sacrifício dos nossos irmãos animais. Foi exatamente assim que ele fez a pergunta, né? Então, assim, a resposta do Chico foi longa, né? Foi assim, e vale muito a pena para quem quiser dar uma pesquisada lá no YouTube, que você vê na íntegra lá, né? Então, a resposta dele foi bem longa, tal, mas assim, basicamente, o que ele falou, né? Que nós, seres humanos, ainda estamos subordinados aos valores proteicos da carne, né? Que era um vício e um comportamento que ainda estava muito arraigado na nossa sociedade, mas que, né, era muito difícil, né, nos tornarmos vegetarianos de um dia para o outro, e que, porém, nós deveríamos educar o nosso organismo pouco a pouco, paulatinamente, para essa adaptação, a fim de que a nossa encarnação pudesse produzir os efeitos e os valores a que fomos chamados. Né? Então, o que ele fala amorosamente? Né? O que o Dan falou lá no começo. O espiritismo não te obriga a nada. Para você ser espírita, você não precisa ser vegetariano, você não precisa ser vegano, você pode ser onívoro, você pode ser carnívoro, você pode ser o que você quiser, né? Mas, assim, olha para a fala do Chico, né? Então, assim, né? Puxa, vamos nos adaptando, né? Já evoluímos tanto em tantas coisas, né? Então, assim, a que viemos aqui, né? Quais os valores que a doutrina prega, né? A que viemos, né? Então, assim, para que paulatinamente a gente, então, é muito claro, né? Na fala dele, né? O peso que isso tem para a espiritualidade e o quanto isso pode nos ajudar em muito no nosso desenvolvimento espiritual, né? No dia a dia, a gente come arroz, feijão e uma mistura. A mistura é frango ou carne. Não tem, assim, a maioria não come salada, não gosta de salada. Mesmo na Europa ou em outros países. Ninguém, assim, é só arroz, feijão e a mistura. E a mistura é frango ou carne. Ou outro animal. A gente comeu até cavalo no Brasil, porque o pessoal fala, os governadores falaram, é carne de boi, venderam como carne de boi, mas colocaram carne de cavalo e venderam como carne de boi. A gente faz uma pesquisa profunda na área da veterinária, né? Tem um aspecto aí que também eu acho bastante interessante. Dizer, né, Laís? É cultural. É cultural. Tem um aspecto que eu gostaria de, assim, colocar em discussão, né? É lógico, a questão cultural ela é preponderante. Olha só que interessante. Por isso que eu falei que aquela conversa que nós estávamos tendo um pouco antes de começar a gravação renderia frutos aqui para a gente conduzir essa conversa depois. Vocês falaram dos gatos, do cachorrinho e outros animais de estimação. Estes animais, nós temos coragem de abater para consumo? Não. Se a gente não tem, porque tem um apego, tem uma questão emocional envolvida, por que outros animais, muitas vezes até de maior porte, então não é o porte que está determinando, nós nos condicionamos a achar que é normal? A gente não come carne de cavalo porque acha que é um absurdo. Mas não é absurdo comer carne de porco. Então tudo é uma questão realmente convencional e do momento desse processo evolutivo, né, que a Lígia tão bem lembrou a fala do Chico. Né? Então, esse processo ele precisa acontecer de fato. E outra, até aquela história, né, a natureza não dá saltos. Nós não vamos sair de uma condição de onívoro para uma condição de vegano no estalar de dedos. Se nós fizermos isso,
pode ser a partir de uma violência muito grande com o próprio residual de instinto que ainda tem. Então, primeiro tem que ter o convencimento racional. A gente entender que esse consumo ele não é mais adequado. Já foi, mas hoje não é mais. E cada um, de fato, no seu tempo, também como já comentou a Lígia, nós vamos nos afastando. Na verdade, a gente não abraça a vida vegetariana. A gente não abraça a vida vegana. É ela que nos abraça, né? Quando nós estamos prontos para ela. Porque senão é um grande sofrimento, né? Você passa uma semana como vegetariano e depois outra semana se entupindo de carne porque teve uma crise de abstinência, né? Então, o processo não é esse, né? Como qualquer outra dependência física que nós temos, nós vamos nos livrando dessa dependência a partir de uma transformação, primeiro, mental, né? Então, a consciência, né, ela precisa ser despertada. Eu acho que esse processo, ele está em consonância também com a evolução não só do indivíduo, mas a evolução do próprio planeta. Certamente, nessa passagem de estágios, né, que o planeta está passando, e por conta disso nós também, novas condições vão surgir. E a gente está se adaptando a elas. E é interessante quando a gente fala, a gente tem o direito ou não de dar fim à vida de um outro ser vivo. E não dá para a gente ser assim peremptório e falar, não podemos. Até porque, se a gente pegasse essa linha, a gente, extrapolando, diria o seguinte, então a gente não pode usar vacina para nenhum vírus, nenhuma bactéria vai poder ser exterminada, porque são seres vivos. Embora o vírus, por exemplo, é um limiar, né, entre dois reinos, mas é um ser que tem vida. Então não teria o direito de exterminá-lo. As bactérias, os micro-organismos, tantos outros, né, que nós não sabemos conviver com eles. E a gente acha o melhor, a forma mais fácil. Em vez de nos adaptarmos enquanto seres para conviver com esses outros seres, a gente toma o caminho mais curto. Não, a gente elimina, tira da frente. Então eu acho que o nosso processo evolutivo ele vai passar por aí também. Que é essa questão da convivência harmoniosa dentro de um único planeta. Esse planeta é um ser vivo. E a gente só faz parte dessa turminha. E se a gente não se adaptar a isso, é mais fácil nós não fazermos mais parte desse orbe do que a gente destruí-lo. Isso não tem dúvida, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um momento aí de divisão de águas, né? Alguns vão ficar porque vão estar em consonância com essa nova ordem que o planeta em si está nos oferecendo. E aqueles que não conseguiram atingir esse estágio, vai restar aí uma passagem para um outro planeta que seja mais adequado àquele momento evolutivo. É aquilo que também a Lígia falou para a gente. Exatamente. Pré-conversa, né? Sobre o momento atual. Tem também a ver com o momento atual. Diga, Lígia. Eu só ia complementar aí o que o Ivo falou, né, que, assim, foi bem pertinente aí o comentário dele, né, quando ele fala por que o nosso cachorrinho, o nosso gatinho, né, a gente não tem coragem do abate, né. Então a gente cai na questão cultural também, né, porque no Japão, na China, come-se carne de cachorro normalmente, né, então é uma questão cultural também, né. E terminando assim de responder a pergunta lá, onde ela fala da parte orgânica, né? Lá na questão da Neuza, né? Que ela fala, será que é realmente necessário na parte orgânica, né?
Então, nós somos, assim, o ser humano, né? Nós somos especialistas em arrumar desculpas, né, para as coisas, né, para a gente não ter que mudar do trabalho, né, sair da zona de conforto do trabalho. Então, a gente é especialista em dar desculpa. Então, trazendo um pouquinho dessa questão de saúde, parte orgânica, né, como uma profissional da saúde agora, não mais falando como a Lígia espírita, a Lígia vegetariana, né, agora vou falar que sim, voltando mais para a área da saúde, né, então o que acontece com a parte orgânica, né? Claro que a carne é um alimento rico em nutrientes, ela tem proteína, ela tem basicamente 5 vitaminas muito importantes, né, que é a tiamina, a niacina, a riboflavina, a vitamina B6 e a vitamina B12. E aí o que acontece que a gente vê, né, muito comentário no entorno disso, né? Muitas pessoas falam assim, puxa, eu até queria, né, aderir ao vegetarianismo ou ao veganismo, mas assim, né, e a vitamina B12, como é que vai ficar? A gente vai, né, puxa, não dá para encontrar isso em outros alimentos e tal, né? E aí o que acontece? A vitamina B12, ela é encontrada na carne e ela é encontrada basicamente em alimentos de origem animal. Então, carne, peixes, ovos e leite. Tem algumas pesquisas, assim, recentes aí, né, mostrando que o agrião, né, que é de origem vegetal aí, que ele contém, né, que ele também é uma fonte de vitamina B12 aí. E fora isso, tem as algas, mas ela tem uma vitamina B12, mas ela é inativa, ou seja, a gente não consegue absorver quando a gente come a alga, né? Então tá aí um motivo para a gente se escorar, né? Ah, eu não consigo ser vegetariano porque assim, vai me faltar vitamina B12. Nossa, Lígia, o que acontece quando falta vitamina B12? Quando falta vitamina B12, nós ficamos anêmicos, né? Então é quando você faz o exame de sangue lá e dá uma baixa concentração de glóbulos vermelhos, que seriam as hemácias, né? E aí o médico fala para você, olha, você tá com anemia. Então a gente vai ter que fazer uma suplementação de vitamina B12, né? E aí o que acontece? Tem muitas pessoas que tem uma, eu me lembro até o meu caso, me lembro na infância que eu tinha uma dieta rica em carne, porque a gente comia arroz, feijão, e minha mãe obrigava a gente a comer uma mistura, né? Ou era bife, ou era frango, ou era não sei o quê. E foi numa dessas épocas aí que eu tive anemia, né? E aí tive que tomar a vitamina B12, fazer suplementação, né? Então, hoje, qual é a questão, né? Para que a gente comece a racionalizar e que a gente vá tirando as desculpas da frente, né? Como o Ivo bem colocou ali, né? Então, assim, tem muitas pessoas que têm uma dieta com carne e que têm anemia, né? Tem muitos vegetarianos e veganos que não têm carne, não têm a reposição ali direta de vitamina B12 e não têm anemia, né? Então, tem pessoas que desenvolvem a leucemia. O que é a leucemia? É um câncer no sangue, né? Que é uma anemia profunda. E você vai olhar a vida da criatura, ela comia carne normalmente e tal, né? Então, não dá pra gente usar essa desculpa também da parte orgânica, né? Que a Neuza perguntou, e achei fantástica a pergunta dela, né? Porque o que acontece? Tá, se eu opto pela dieta vegetariana ou vegana, como eu sempre fiz, o ideal é uma vez por ano, ou sei lá, de quando em quando, você faz um exame de sangue, se deu lá uma deficiência de vitamina B12, o que eu vou fazer? Suplementação. Se eu tiver com anemia, de 6 a 8 semanas tomando suplemento, isso está resolvido. Ou se eu tiver que tomar isso vitaliciamente, uma vez por mês você tomando, também está resolvido, né? Então, é bem interessante a gente colocar isso, porque nós, seres humanos, somos fantásticos em arrumar desculpas, né? Então, aí, Neuza, da suplementação. tá. Qual é a origem do suplemento? São moléculas sintéticas ou ele é extraído de alguma fonte? Porque se ele for extraído, São moléculas. Tá. Se ele for extraído do animal, a gente voltou à mesma condição. Não. É sintética. São moléculas sintéticas. Perfeito. Sintéticas, não são extraídos do animal. Claro que você também tem suplementações com extraídos de origem animal, mas como você já está seguindo uma linha aí, você já vai avisar o médico, falar, olha, eu tenho uma dieta vegetariana e eu gostaria de fazer a suplementação através de algo sintético. Né? Maravilha. Certo. E tem também, assim, ela falou de anemia, né? Tem ao contrário também, quem come carne tem taquicardia,
doenças cardíacas, tem o excesso, né? Nem muito exagero, não. Ou é um ou é outro. Nada de excesso, sabe? Por falar em nada de excesso, isso também é um argumento muito grande do espírita, né? Que o espírita, ele fala muito disso, assim. E eu vou falar do espírita nesse caso, inclusive me citando, quando me perguntam sobre esse caso. Como nós falamos, a doutrina não obriga a nada, mas a gente fala assim, a doutrina prega pela às vezes por semana. Você pode comer. Então, o espírita se pega nessa muleta, né? Que, mas praticando harmonia, eu não comendo a carne 24 horas antes do trabalho, ou não comendo a carne, não me debruçando, como se algumas pessoas conhecem, não me debruçando num prato de feijoada no dia anterior ao trabalho, ou não ficando num churrasco num domingo, sendo que eu vou trabalhar na segunda. Isso que a Laís trouxe de tipo, o excesso da carne também traz malefícios, não só benefícios, traz muito do que o espírita fala. O espírita fala muito disso. Não, a gente tem que manter a harmonia, não preciso parar de comer carne, é só eu comer ela com parcimônia. Mas isso aí é harmonia para tudo. A gente não tem que usar a desculpa da harmonia da carne. É para tudo. É para tudo. Não é? É que a gente, alguns espíritas que eu conheço usam esse argumento para carne. Não, para carne não preciso parar. É só eu ir com calma, um bifinho, um filezinho de frango na segunda, e na quinta eu como uma carne. Mas, puxa vida, eu digo isso inclusive de mim, tá, gente? Porque eu não sou. Tive planos há um tempo atrás, mas ainda não consegui. Eu sou muito apegado a algumas coisas, de carne, inclusive. Mas eu já usei essa desculpa com as pessoas. Mas peraí, tem que parar. Não, imagina. Eu faço. Não pego pesado, vou na minha harmoniazinha aqui e não faço mal a ninguém. Nossa, fui no churrasco, eu tô entupido. Parece que tá cheio de bicho morto em você, né? Não é à toa você tá entupido. Então, assim, tecnicamente é isso, né? Vamos lá, gente. Gente, vocês estão. Eu vou confidenciar. Eu tive que ligar o meu fone Bluetooth e dar para minha esposa, só ouve. E ela tá ouvindo lá no Bluetooth o show que vocês estão dando. A Cíntia Abreu, também da Fraternidade de Francisco de Assis, agora, o nosso famoso Chiquinho. Cíntia, a propaganda, hein? Cíntia que vai estar comigo na quinta-feira que vem, falando sobre um tema interessante também do Espiritismo, que é jovens na doutrina que não tem espaço, que aqueles velhos caquéticos não dão espaço para trabalhar, que está pronto, tem condição de levar o trabalho e o pessoal e os dirigentes antigos, cabeça quadrada, não deixa as pessoas trabalharem. Para vocês terem ideia como essa pessoa está preparada, prestem atenção nas perguntas que a Cíntia fez. Ela fez 3. A primeira: a dieta vegetariana influencia na evolução do ser? E os motivos para isso são alguns indicadores? A Cíntia é vegetariana, tá? Lídia, você passou para a Laís, né? Acho nada mais justo você responder primeiro agora, né? Então, na verdade, essa pergunta dela, acho que eu já até abordei, né, falando, né, quando ela fala se influencia aí ou não, e quais são os indicadores, né, acho que o maior indicador é a própria doutrina, né, e o que ela prega, né, eu acho que é o maior indicador, né, e se ela acelera ou ajuda na evolução, né, com certeza, né, com certeza ela vai auxiliar muito aí, eu acho que é um passo muito, muito importante, que vai facilitar muito aí a nossa evolução, né, enquanto espírito, enquanto pessoa, né, então,
com certeza, né? Eu acho que na abordagem que a gente até começou, né, falando da fala do Chico, né, e falando de toda a importância aí, porque a história, a grande realidade, né, Dan, é a gente olhar para dentro, né, não é olhar para fora, né, então, assim, é o que você falou, né, é o meu momento, eu estou disposto a essa mudança na minha vida agora, eu estou disposta a essa transição, né? E quando ela fala, né, que quais os indicadores e se influencia realmente na evolução do ser, né, são aquelas regrinhas que a gente aprende, né? Então, quer dizer assim, puxa, quando eu como carne, que eu sei lá de todas as questões que o Ivo colocou, né, do sofrimento do animal, da crueldade, disso tudo, né? Então, quer dizer assim, quando eu como isso, seja por mero prazer, porque eu gosto do gosto da carne, ou seja porque eu me preocupo com a falta da vitamina B12 lá, ou seja porque é um hábito tão arraigado que eu não consigo remover, é um vício, tanto quanto cigarro, bebida ou qualquer outra coisa, né? Porque às vezes você tem um vício de comer carne, né? Gosta, né? Enfim. Então a gente entra naquelas regrinhas lá, né? Dos 3 crivos, né? Então, assim, o fato de comer carne prejudica a mim? Aí a gente entra no que a Laís já falou, né? Então, o que lá atrás não prejudicava, né? Que a gente acho que tem outras questões que vão estar nesse entorno que eu vou explorar mais, né? O que lá atrás, quando éramos homens das cavernas, era uma dieta super satisfatória, hoje virou um transtorno, né? Porque assim, consumo de carne para muitas pessoas dá hipertensão, dá problemas cardiovasculares, né? Também vou falar um pouquinho lá na frente de artigos falando da incidência de câncer, né? Aumenta muito a probabilidade de câncer por conta de consumo de carne, né? Então, assim, o que lá atrás era bom, hoje não é mais, né? E obesidade, colesterol, diabetes, né? Então tem uma série de coisas, né? E aí, Fora a fechando aí obesidade, né? a pergunta dela, né? Então, assim, vamos passar naqueles 3 crivos. Diante disso tudo, o fato de eu comer carne prejudica a mim? Vamos olhar aí para o contexto biológico aí, né? Será que está me prejudicando de alguma forma? Com obesidade, diabetes, sei lá o quê? Outra, prejudica o outro? Prejudica, né? O animal, né? Crueldade. Prejudica o planeta? Prejudica, né? A gente entra aí em algumas questões aí, né? De abate de animais, né? De tirar do próprio habitat, né? De devastação de florestas e, enfim, né? Tirando os animais de onde, né? Então, os 3 crivos. Prejudica a mim? Prejudica o outro? Prejudica o planeta? Cara, se uma dessas 3 perguntas a resposta for sim, repensa. Vamos repensar, né? Se as 3 for não, não me prejudica, não prejudica ninguém, tá tudo certo pro planeta, ok, né? Se uma das 3 for sim, vale a pena repensar, né? Vale a pena, né? Então, assim, Eu não sei, Laís, só um pouquinho, Lígia, eu não sei, Laís ou Ivo, vocês conheciam esses 3 crivos? Esses 3 crivos eu conheci em 2014, numa aula, dentro de uma aula Aliás, de escola de nós, média. Nunca mais esqueci esses 3 crivos. Fala aí. Se nós usarmos para todas as nossas decisões, a gente melhora muito Então, antes de tomar qualquer decisão importante, né? Foi numa aula que a gente estava, eu não me lembro bem qual era o tema, e ali ela só falou, gente, usem os 3 crivos. Acho que acrivou nos 16 alunos da escola esses 3 crivos. Porque ele é de fácil entendimento, né? Você não precisa nem desenhar. Uhum. De caminho ao outro e ao planeta. Qualquer um dos 3 que for sim, peraí. Se é sim um dos 3, deixa eu repensar. Não mudar meu hábito, mas eu sei lá isso. O que você acha? Então, eu não conhecia exatamente, assim, O espírito. Pode falar. Você acha que Eu não conhecia, assim, na nomenclatura, mas... Desculpa. Mas, assim, toda a família é da área da saúde. E eu nunca comi lasanha mesmo, né?
Só lasanha berinjela. Eu te falei, Dan. E só quando, tipo, depois, vai, com meus, uns, uns 15, não, uns 2, 3 anos atrás, uns 5 anos atrás, aí que eu comi lasanha de verdade. Que a minha mãe fazia só de berinjela. Que, não, tem que ser saudável. Não, tem que comer mais verdura. Não, tem que não sei o quê. E eu odiava verdura. Odiava. Até que a minha irmã virou vegetariana. Agora, é recente. Ela virou faz 6 meses, um ano. E aí ela começou a fazer salada, só que ela faz cremosa, sei lá, ela põe uns temperos, mas é tempero normal, sabe? E é bem temperada, não tanto assim como sal, ela põe uns temperos assim, granola, essas coisas, né? E aí eu gostei, sabe? Põe gengibre, põe um monte de coisa. E aí eu gostei, eu falei, nossa, meu. E aí eu tô pensando, né, que eu sou veterinária e eu também sou espírita, né? Tô pensando em virar, né? Vegetariana. Não virar assim, mas comer menos carne. É, você tem todas as ferramentas para ser vegetariana, né? Você é espírita e é veterinária. Ou seja, você É, está pronta para ser vegetariana, né? Eu sou cara de pau, porque assim, eu até falei com a Laís também. Porque eu venho de uma família muito simples, muito simples. E a gente passou dificuldade durante muitos anos na nossa vida. Então, eu não tinha carne para comer em casa. Então, a minha família, a gente tinha, primeiro tinha macarronada com carne moída, ou tinha um frango assado. Então, eu fui criado com o que tinha, e o que tinha, normalmente, não era carne. Então, eu estava a um passo dessa questão. Mas aí a coisa foi melhorando, a vida foi melhorando, eu fui melhorando, trabalho desde os 14, então já com 19, 20 anos, minha vida foi começando a melhorar e comecei a fazer, fui comer carne. Aí comia carne todo dia. Aí você pega o vício e a cultura, né? Como a Lídia disse, a Laís trouxe que é plano, gente, não me julguem. Ivo, você quer falar alguma coisa sobre essa pergunta ou posso partir para a segunda? Só um complementozinho bem rápido. Quando a gente fala, né, se esse processo ele faz parte ou ele pode interferir na nossa evolução, é claro, nós como espíritos, que é o que é a nossa essência, nós estamos nos preparando para a evolução do espírito e não para a evolução do corpo físico. Na verdade, a gente está se preparando para ir abandonando gradativamente esse corpo físico, né, para ir habitando corpos cada vez mais sutis. Até que vai chegar num momento que a gente não vai ter mais corpo físico nenhum. E quanto mais a gente se apega a questões relacionadas ao corpo físico, sem dúvida nenhuma a gente vai ter mais dificuldade de deixá-lo. Então, isso não é só alimentação, né? Outros tantos vícios que a gente tem que são diretamente ligados ao físico. Porque os vícios normalmente estão ligados ao físico, né? O que está ligado ao espírito aí já é defeito, né? Aí já passou de estágio. Então é essa nossa preparação para esses corpos mais sutis que nós estamos fazendo. Então vai interferir? Claro. E é interessante que mesmo dentre os autores espíritas existe alguma controvérsia, não com relação à essência, mas com relação à intensidade com que se cobra. Se de um lado o Chico ele é tão suave como foi durante toda a sua encarnação, né? Passando mensagens com uma suavidade que dava até gosto de você seguir aquelas orientações, tamanha suavidade da maneira como era passado. Tem um outro espírito que não alisa tanto. Né? Se você pegar as obras de Ramatiz, ele soca o fígado.
com essa questão. Ele é muito contundente quanto à questão da necessidade de deixar de consumir proteína animal. Né? Em várias obras ele fala disso. E de uma maneira muito dura, como meio... É o padrão do espírito, né? Ramatiz tem essa característica. Uhum. Em todas as suas obras ele traz essa mensagem mais direta, né? Não tem muito floreado, né? Ele não alisa. Ele vem mais com a verdade e dá uma esfregada assim no nosso rosto, né? E fala, olha, eu tô avisando, hein? Então, era só esses dois pontos que eu queria acrescentar as falas aí que já foram tão esclarecedoras. Você citou Ramatiz e foi nele que eu me lembro de ter visto a primeira vez, e ele bem incisivo, e ele fala em algumas vezes no Sublime Peregrino, ele reforça que Jesus nunca comeu carne. Porque nós temos a tendência de Então, ler por isso... Essa eu não sabia. evangélicas, né? E o peixe, tá sempre o peixe tá lá, o peixe isso, o peixe não. Jesus, pelo menos via Ramatiz, Jesus nunca comeu carne, né? Era viciado, ele nunca tomou álcool também, ele gostava de uma bebida que é vinho de tâmara, mas que ele não é álcool de carne. Então foi Ramatiz mesmo. E ele deixa isso bem claro no tempo todo no Sublime. Jesus nunca comeu carne. Você me falou isso aí agora e eu me lembrei. Pois é, isso. Jesus não comia carne. Sem querer defender uma tese ou outra, né? Porque é uma questão histórica que a gente não tem evidências históricas, né? Vamos lá. Mas sim. é plausível. É plausível. Porque o espírito daquela envergadura regressar à Terra encarnado e sair comendo carne como diz no interior, não orna, né? Exatamente. Não. Cíntia trouxe mais uma. Ela sempre traz, eu percebi que ela traz perguntas com 2 ou 3 perguntas dentro da minha pergunta. Ela deve ter feito umas 6 perguntas, mas foram divididas em 3. 2. Como o nosso espírito reage ao consumo da carne? Isso é legal. Como o espírito reage ao consumo da carne? Principalmente levando em conta a cultura do consumo na sociedade atual. Uhum. Dan, não tá para te ouvir. Teu áudio não tá Não... saindo. Uhum. Daniel, você tá aí ainda, cara? Daniel não está mais entre nós? Onde foi parar? Pois é. Cadê você, cara? Bom, pelo que eu entendi, né, deu uma picotada boa. Mas me parece que a pergunta era como o espírito reage ao consumo da carne. Eu acho que é essa a pergunta. Ou alguma coisa perto disso. Alguém gostaria de começar? Vai lá, Lígia, fica à vontade. Não, pode falar, fica à vontade. A pergunta era como o nosso espírito reage ao consumo de carne, principalmente levando em conta a cultura de consumo de nossa sociedade atual e o tratamento agressivo sofrido pelos animais. Era essa a questão. Essa questão ela traz no seu conteúdo aí várias questões, né? Então, uma é a violência do abate, que a gente já falou a respeito. Sim. Acho que a gente, né, não precisaria voltar nesse tema. É agressivo mesmo. Nós estamos tirando a vida de um ser. Então, a outra questão é assim, como reage o espírito, né? E a outra coisa que ela fala é
da sociedade consumista. Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A sociedade pode ser consumista, mas eu não preciso ser. Então, é uma questão de se posicionar com relação ao universo que nos cerca, né? Você pode ter... eu vou fazer uma comparação assim bem extremada, mas só para reflexão. Imagine que você está numa festa e você tem acesso a drogas pesadas. Drogas injetáveis, enfim, todo tipo. Não é porque está disponível que você tem que fazer uso. Você pode estar naquela festa e não fazer uso. Eu acho que o nosso planeta é exatamente isso. A gente tem um monte de coisa disponível, como dizia Paulo, né? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém, né? Então é isso. Nós temos que nos perguntar se aquilo nos convém dentro do nosso propósito de evolução. Então, essa com relação a essa questão do consumismo que ela colocou. Mas eu acho que a pergunta principal é a primeira. Sim. Como o espírito reage? Na verdade, o espírito ele não vai reagir. Né? Ele vai ter mais dificuldade de acesso aos vários corpos. Né? Porque o corpo físico, tendo esse tipo de alimentação, ele vai bloquear de tal maneira os chakras que vão fazer a sua conexão com centros de força para os demais corpos, até levar as percepções físicas até o espírito, que eu acho que o espírito ele não vai ser abalado por isso. Mas, na verdade, ele vai estar sendo retardado no seu processo evolutivo. Porque... E é interessante, né? Porque a decisão do consumo não é do corpo físico. A decisão do consumo vem do espírito. Que o espírito é que é a essência inteligente. Então é dali que vem o comando. Agora, se o espírito ele está, como que eu posso dizer, se curvando diante dos prazeres do corpo físico, significa que existe uma fraqueza no espírito. Então, dentro do processo evolutivo, precisa ser desenvolvido esse aspecto. Né? Então, eu acho que é uma relação, não é porque no corpo físico eu estou fazendo o consumo de proteína animal que eu estou prejudicando o espírito. É lógico, o espírito já está se prejudicando a partir do momento que ele deu o comando para o corpo físico de fazer aquele consumo. Pelo menos é assim que eu enxergo essa questão. Exatamente, o Ivo. Eu estava prestando bem atenção aí no que você estava falando, né? E quando ela pergunta, né, que eu acho que era o foco principal mesmo aí, né, como o nosso espírito reage ao consumo da carne, né, e quando ela fala também do tratamento agressivo, né, eu fiquei refletindo e eu fiquei pensando assim, ó, vamos imaginar que nós, né, enquanto humanos, né, quando nós reencarnamos, tem lá o plano reencarnatório, então tá, reencarnei e eu tenho um projeto de ficar tantos anos aqui reencarnada. Então eu tenho o meu fluido vital, a minha energia vital ali, a gente já aprendeu isso em algumas aulas de escola de aprendizes, né, e tal, que é como se fosse uma gasolinazinha, um combustívelzinho que ao longo da nossa vida ele vai gastando. Quando o combustível dali já estiver lá zerando, é a hora que eu desencarno. E aí vamos imaginar que eu, por algum motivo, venho a me suicidar. Então, quer dizer, esse combustível, ele não estava zerado lá, ele não estava terminando, não estava seguindo o fluxo normal ali do desgaste. Então, a gente trazendo aí para a questão do consumo da carne e da morte do animal, vamos tentar pensar, imaginar aí uma situação. Então, vamos imaginar assim, ó, que o animalzinho lá, ele tinha lá o período dele de vida. Quando ele é morto precocemente,
né? Lá no matador, seja por qualquer motivo. Quando ele é morto precocemente, ou não era o momento ali do desencarne, vamos imaginar que essa energia vital, né? Prana, esse fluido vital ali, ele estava pleno ainda. Ele não estava lá no desgaste dele, né? Até o desencarne normal ali do período de vida ali predestinado para o animal, né? Então, quando o animal morre, vamos imaginar algumas situações aí para o encaminhamento dessa energia. Então, o animal foi morto lá no matadouro. Parte dessa energia, ela tendenciosamente vai ficar ali na região do matadouro. E ela vai ser consumida por espíritos que vão vampirizar, espíritos enfermos ou desequilibrados. Por quê? Porque energia vital, prana, ectoplasma, isso é ouro do outro lado. A gente já está cansado de saber disso, né? Então, assim, parte dessa energia provavelmente é isso que vai acontecer. Vamos imaginar que parte dessa energia também ela vai ser retornada como massa de energia para o universo. E vamos pensar agora que boa parte dessa energia vai ficar impregnada na carne. E é essa carne que a gente vai consumir. E aí é onde eu entro quando ela pergunta como que o nosso espírito reage ali. Então, quando eu como esse pedaço de carne, que está com aquela energia impregnada, com aquele fluido vital que ainda estava ali, né, pleno ainda. Só que essa energia vem no pedaço de carne para mim, acrescida do sentimento de dor, sofrimento, pavor da hora do abate, que o Ivo já falou para a gente lá atrás, né, da sensação do animal lá. E aí, quando a gente ingere essa carne, essa energia ela vai ser absorvida, né? A carne em si vai ser absorvida pelo meu corpo biológico e a energia em si vai passar pelo meu corpo biológico e ela vai para o meu corpo etérico, para o meu perispírito, como denominou Kardec, né? E aí a gente entra em como que o espírito vai reagir aí. Então, como é que o meu espírito vai reagir? Então, não é ao acaso que a gente tem as orientações da espiritualidade, que todo dirigente fala, olha, em dia de trabalho mediúnico, né? Tenta comer, né, uma alimentação mais leve e tal. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Por que que o dirigente fala isso? Por que que vem essa orientação da espiritualidade? Porque na hora que eu como esse pedaço de carne, com essa energia densa, com esses sentimentos, com essa dor, com essa crueldade, mediunicamente, o que que isso vai acarretar lá para o meu perispírito e tal, e essa comunicação aí, como é que vai ficar de espírito, perispírito e corpo físico? Isso vai me trazer maior dificuldade no meu desdobramento mediúnico nos trabalhos. Isso vai me trazer maior dificuldade na captação de energias espirituais. Isso vai me trazer maior dificuldade até para absorver o passe, enquanto eu sento lá como assistido para receber o tratamento, né? Isso vai dificultar isso. Isso vai dificultar o trânsito das energias do meu corpo biológico para o meu corpo espiritual, né? Então, assim, olha quanto prejuízo, né? Então, é dessa forma que o espírito vai reagir. Ah, mas então quer dizer que os trabalhos não vão acontecer? Vai acontecer, você vai sentar para receber o passe, você vai receber, mas você poderia receber muito melhor, de forma muito mais integral. Nossa, mas puxa, hoje era dia de trabalho e eu esqueci, comi frango. Trabalho vai acontecer, você vai lá doar, você vai se desdobrar mediunicamente, mas isso poderia ser um potencial absurdamente melhor se você tivesse feito uma alimentação leve. Então, mais uma reflexão para a gente, né? Se eu não comesse carne só no dia do trabalho mediúnico, se eu estendesse isso ao longo da minha vida, olha o quanto melhoraria a minha capacidade de desdobramento, a minha capacidade de captação de energia, a minha troca no trânsito dessas energias de corpo biológico, perispírito e espírito, todos os dias. Eu não ia selecionar isso só no dia do trabalho, porque naquele dia eu não vou comer carne. Uhum. Né? Então, olha o benefício e olha como seria a reação do nosso espírito para isso, né? Então, eu achei fantásticas as perguntas, né? Quando o Dan foi conversando comigo durante a semana, eu falei, gente, eu tô assim, encantada com as perguntas, porque a gente vai deitar e rolar aí nos comentários, né? Tudo com a intenção de refletir, né? Então, se eu tenho a opção
de trazer esse benefício todos os dias da minha encarnação, por que eu vou trazer só no dia do trabalho? Por que só no dia do trabalho que eu não vou comer a carne para que o meu espírito reaja de uma forma mais favorável, né? Então, por que não fazer isso todos os dias? E o interessante é que quando nós nos colocamos à disposição de ajudar o próximo, nós nos colocamos essa meta, né? Essa meta de não comer esse tipo de alimento. E por que não fazer quando o benefício é próprio? Né? Porque nós vamos desfrutar também desses benefícios. Então, é realmente para refletir a respeito. Né? Sim. E tem substituição da carne, né? Eu vou ler aqui que eu fiz, né? Mas, ó, tem ovo, mas tem que evitar o frito e também evita a salmonela. Cogumelo, o único mais gostoso que a gente come é o shimeji, do Japão. Tem que comer 2 ou 3 vezes por semana, que aumenta a imunidade. Esqueci, peraí. É o sistema imunológico. Peraí. Os grãos, arroz, feijão, lentilha, que melhora a digestão. Quinoa, que pode ser colocado na salada ou no iogurte. A soja, a minha família ama Hades, então a gente não tem leite desnatado e Hades, né? É o suco da gente. Brotos, que é o girassol, alfafa, tem que comer cru, que preserva a proteína. Laticínios, mas o queijo amarelo não pode ser não pode ser dirigido. Melhor o branco, que tem mais proteína, cálcio e ômega 3. E folhas. Mas o queijo amarelo pode ser dirigido. Pode ser dirigido. Melhor o branco, que tem mais proteína, mas o queijo amarelo. Eu voltei e caí de novo. Ô Dan, Deu o pra seu ouvir? microfone tá dando microfonia. Eu acho que você tá com 2 fones ligados. Vocês viram que eu tô praticamente com o joelho todo ralado, tanto que eu caio aqui. Deu pra ouvir, Laís? E é importante essa sua substituição aí. É interessante isso. A gente está chegando no final, vamos para a última pergunta para a gente já poder fazer a conclusão. Cara, essa pergunta, eu, Daniel, jamais pensaria nessa pergunta, na boa. Olha que eu tenho algumas... É impressionante, a Cíntia matou a pau. Os animais realmente foram criados para o consumo humano? Cara, que pergunta. Essa é uma. Aí outra dentro da mesma pergunta. Ou isso foi para o homem pré-histórico, com evolução já não precisamos mais da carne, visto que há estudos que apontam que nosso organismo já não é mais estruturalmente carnívoro. Eu posso falar a primeira pergunta? Ei, os bichinhos foram criados para a gente comer ou a gente que deu um jeito para isso? Não, então, Claro, vamos lá. os animais são feitos para evoluir o humano, porque o humano, tipo, os animais são mais evoluídos que os humanos, por isso que o tempo deles são curtos na vida, né? O animal vive com 20 anos, só a tartaruga que vive com 200 anos, por aí. Mas os cães, gatos, cavalo, ovino, boi, vive, até os 20, 25 no máximo, assim, mas eles têm um tempo tempo de vida curto porque a gente evolui com eles, a gente evolui mais com eles do que os próprios seres humanos mesmo.
interessante, e tem pouco a ver com o vegetarismo na minha pergunta. Esse tempo mais curto do animal é porque você trouxe esse passo de evolução que ele está à nossa frente, talvez, ou porque ele precisa de reencarnações várias para que a evolução seja feita? Aí pode ser outra pessoa responder, não sei se é laísta, é uma curiosidade minha. O que vocês acham? Então, tem alguma bibliografia que fala da evolução no reino animal, né? E fala que a reencarnação dos animais ela é quase que instantânea. Então ele desencarnou, imediatamente ele entra na fila de reencarnação. Ele já reencarna muito rapidamente, diferentemente do ser humano, que às vezes puxa uma fila aí de 80, 100, 200 anos, né? No nosso tempo terrestre. Então, eu acho que isso faz parte do processo mesmo. São seres que ainda estão numa fase evolutiva ainda inicial, então precisam de uma velocidade de reencarnações sucessivas para atravessar mais rapidamente esse estágio. Tem um filme que tem a ver isso, acho que chama Vida do Cão. A isso vida que do mostra cachorro. 4 encarnações diferentes, né? E que aí ele, no final, ele encontra o dono. É muito bonitinho. Isso mesmo, exatamente. Então, agora com relação à pergunta, se o animal foi feito para o consumo humano. Eu acho que vale a pena a gente pensar de uma forma 4 vidas de um cachorro, nome do filme. Mas isso mesmo, é esse mesmo. Agora pensa, eu acho que nós seres humanos temos uma necessidade urgente de sermos mais humildes, né? A gente ainda acha, grande parte de nós, né, ainda achamos que somos o centro do universo e tudo gira em torno de nós, né? Então os seres humanos foram criados para que a gente consuma. Então vamos expandir a ideia. Imagine você que por um acaso o nosso planeta é visitado por seres mais evoluídos, mas ainda são carnívoros. Vocês acham que eles vão ter o direito de nos abater para se alimentar? Se a resposta é não, a pergunta está respondida. Agora, se nós não fomos feitos para alimentar outra espécie, por que outras espécies teriam sido criadas para o nosso deleite? Só para o nosso prazer e para a nossa satisfação. Acho que não faz nenhum sentido, né? E aí eu volto numa ponderação lá do início, que a gente está aqui para exercitar o convívio. E passam-se gerações e a gente ainda está lento nesse processo, né? De exercitar o convívio com outros seres. Eu não sei o que vai ser preciso, né? Mas a natureza se encarregará de dar o caminho. É isso. Existem... Quero muito ver sua resposta para essa pergunta. Pois é, isso ainda vai render umas conversas paralelas entre eu e você ainda no WhatsApp, né, Dan? Então, na verdade, né, quando os animais foram criados para o nosso consumo, então, assim, existem muitas teorias, né, de quando foi o início do consumo de carne feito por seres humanos, né? Enfim, então tem várias teorias aí, eu vou falar um pouquinho da teoria de savana, né? Então, segundo essa teoria, imagina-se que o ser humano começou a comer carne há pelo menos 1.500.000 anos atrás, né? Então, assim, imagina, é muito tempo, né? Então, segundo essa teoria, né, o consumo de carne animal um dia foi muito benéfico e teve muita importância para a evolução da nossa própria espécie, né? Então, lá atrás, enquanto éramos homens das cavernas, que comíamos carne crua e tal,
Isso foi muito importante no processo de encefalização que a gente fala, né? Que é o aumento do cérebro humano. Foi importante também para o encurtamento do intestino. Então, assim, várias mudanças anatomicamente falando, né, ocorreram no nosso corpo físico por conta disso, né? Foi importante na questão de alimentação e sobrevivência, porque era uma época de penúria, de escassez, de perigo. Então, você não podia estar saindo da caverna toda hora para comer um matinho e daqui a meia hora estava com fome e sair de novo. Não, você saía, caçava, comia e voltava para a caverna e ficava lá durante horas, né? Então, foi super importante. Mas volto lá no meu comentário lá atrás, né? Somos uma espécie evolucionista. Então, com a evolução da nossa própria espécie, né? E na chegada também do período neolítico, né? Da questão do desenvolvimento da agricultura. Então, nós já passamos a ter outras possibilidades de alimentação, não só de alimentação animal, né? De proteína animal, né? E aí foi exatamente nessa fase em que a gente deixa de ser tão carnívoro e a gente passa a ser considerado onívoros, né? Que a nossa alimentação é de origem animal e de origem vegetal também, né? Então, respondendo à pergunta, será que realmente foram criados? Eu não acredito que foram criados, né? Para o nosso consumo, mas em determinado período da nossa evolução, foi super importante o consumo, sim, né? E ao passar dos anos, né, é o que eu falo, depois virou um transtorno, né? Porque hoje você comer muita carne vermelha, a gente volta lá nas doenças cardiovasculares, a gente volta na questão de diabetes, enfim, né? Hoje o Conselho Regional de Nutrição, né, ele já reconhece uma dieta vegetariana ou vegana, atendendo às necessidades de cada um, equilibrada, que promove crescimento, desenvolvimento e manutenção em qualquer ciclo da vida, ou seja, você pode iniciar isso em qualquer ciclo, né? A gente tem muito artigo publicado por aí, né? A Open University tem vários artigos falando, né, de que hoje já não é mais benéfico, né? Pode ter sido lá na época das cavernas, mas hoje, né, o quanto isso aumenta a probabilidade de câncer no intestino, câncer de pâncreas, né? A Universidade de Harvard também tem muitos artigos falando. Então, assim, não foram criados, mas um dia foi muito importante, sim, o que hoje já não faz mais parte aí da nossa cultura. E puxando um pouquinho, desculpa, só concluir. E puxando um pouquinho para a minha área, né, como dentista, só para finalizar aí a resposta, é muito interessante porque, assim, os homens das cavernas lá atrás tinham 4 molares, né? Então, imagina que depois do dente do siso, você ainda tinha mais um. Por quê? Para triturar, para moer, para mastigar carne crua, essas questões. Ao longo da nossa evolução como espécie, muitos de nós aqui, a gente, né, teve dente do siso, teve que arrancar e tal. Essas crianças que estão nascendo agora, né, 18, 15, 12, 10 anos para cá, maior parte dos pacientes eu já pego, a gente vê radiograficamente, nem tem mais formação de dente do siso. Quer dizer, o próprio planeta, o próprio desenvolvimento da criatura já está dizendo que para que esse dente? Não precisa mais. Você não precisa mais comer esse tipo de coisa. Muito paciente eu já pego hoje que nem tem canino, né? A anodontia de canino, quer dizer, não precisa mais rasgar. Cara, ó, vai chegar um período que você não vai precisar mais rasgar, não precisa mais de cisto, não precisa mais de... Então, olha quantos insights aí que o próprio planeta está dando para a gente, né? Da evolução, né? Então, um dia legal, mas hoje não mais, né? Vamos sublimar isso tudo, né? Eu ia falar que tem uma curiosidade do panda. O urso panda, ele é que nem homens das cavernas. E para sobreviver no meio do predador, essas coisas, ele não subia nas árvores, aí começou a subir nas árvores e comer verdura, e eles comiam carne. Então, foi se adaptando conforme a evolução dele. Para não ficar extinto, eles sobreviveram na evolução.
Ou seja, o mundo, olha, o ser humano ele é um ser que evolui, né? Lígia, eu acho que eu estou adiantado, então, porque eu também não tenho dente dos cílios. E eu já não tenho 18, 20, não, eu tô quase 40. Mas, gente, a gente está no nosso momento. Eu vou agradecer demais a todos vocês. E é claro que eu vou deixar que vocês façam a conclusão de vocês. Foi esclarecedor. Se eu tinha alguma intenção de me esforçar para isso, o que eu acho legal é o seguinte, uma coisa que eu trouxe, que eu gostaria que vocês entendessem e que todo mundo que fosse assistir entendesse. Nós não estamos, pelo menos a minha ideia não foi trazer aquele apregoamento de tipo, vocês precisam todos virarem vegetarianos. Nós falamos várias vezes durante o nosso papo de que cada um tem o seu momento. Mas o que existe a tendência é que as coisas vão caminhar para esse caminho. E não necessariamente chora que dói menos. Não dá para usar essa expressão, chora que dói menos. Porque assim, uma hora, querido, desculpa, mas uma hora você vai ter que se acertar com isso. Eu já tenho plena consciência de que uma hora eu vou precisar me ajustar com isso. Eu só não tenho ainda a convicção. Mas esse papo ficou esclarecedor para mim. E como única que levanta a bandeira do vegetarianismo aqui para a gente, eu vou deixar a Lígia para concluir, ser a última a fazer a conclusão. Então, eu vou me despedindo de Laís e Lígia, mas eu vou pedir que a Laís faça para a gente a conclusão. Você quer deixar alguma coisa? Quer deixar um pensamento? Diga, Laís, o que você tira disso tudo? Não, com o passar da evolução, né, a gente vai ter que voltar, vai ter que ser vegetariano, não ser totalmente, mas vai diminuindo a carne exatamente por causa na nossa religião e na nossa vida em geral, que nem o panda falando, que era carnívoro e virou onívoro por causa da evolução dele. A gente vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo caminho que o panda passou. Laís, muito obrigado. Acho que o panda vai estar na descrição do vídeo do YouTube, eu vou citar o panda. Obrigado, de verdade. Imagina. Isso. Eu vou me despedir sem me alongar aqui, só dizendo o seguinte, agora falando de uma experiência pessoal, né? Eu acho que a carne a gente não substitui, né? A gente decide por não consumir e a gente encontra o prazer nos outros alimentos. É um prazer diferente. Eu acho muito triste quando você tenta fazer hambúrguer de proteína de soja. Na verdade, você está apegado ao hambúrguer ainda. Poxa, por que eu vou fazer isso, né? Não condena, lógico, quem consome, porque tem algum prazer nisso. Mas eu acho que outras alternativas, elas se mostram muito saborosas e muito prazerosas até para o consumo. Então, o deixar a carne, ele não precisa de substituto, né? Ele simplesmente sai da nossa vida e entram outros alimentos tão bons quanto não, muito melhores do que esses. E eu aproveito aqui para me despedir aqui das colegas e do Daniel, agradecendo mais uma vez a oportunidade de a gente estar junto aí batendo esse papo. Eu que agradeço, Ivo. E antes de passar para a brigadeiro, você sabe que eu vou ter que sucumbir ao regra 3. Antes de passar para a Lídia, eu me lembro de quem tem a frase que não fala justamente de carne, mas que fala sobre um instinto que diz mais ou menos o seguinte: nós não temos que dominar um instinto para fazer um homem, para fazer um espírita bom.
Nós temos que fazer um espírita bom, que neste bom ele vai entender que não precisa de instinto. A carne é mais ou menos a mesma coisa. A gente não pode deixar de comer a carne para ser melhor, mas a gente vai entender que melhorando como ser humano, a gente vai deixar de precisar da carne. Agora, Lígia, por favor. Nossa, o Ivo me deixou emocionada aí com a fala dele, né? Porque eu fiquei pensando aqui, né? Exatamente, né, Ivo? É uma escolha, né? É uma escolha que a gente faz, né? Não preciso substituir, não tem que substituir, né? É uma escolha que eu faço, né? Achei isso lindo, né? Bom, eu vou encerrar dizendo que não é mérito, né? Meu ponto de vista, né? Não é mérito nenhum para quem já fez essa escolha. Não é demérito nenhum para quem ainda come carne e não fez essa escolha, né? Então, a minha intenção hoje aqui era despertar a possibilidade de vocês considerarem, né, o veganismo ou o vegetarianismo, né? Considera, pensa, né? Então, assim, um dia eu também, né, já comi carne e eu fiz essa escolha, né? Então, eu acho que cada um no seu tempo, cada um no seu momento, cada um olhando para dentro de si, né? E cada um dia, né? A tendência do planeta é a gente fazer essa escolha, né? Então, para encerrar, eu queria falar um pouquinho da lista de alimentos rapidinho aí, Dan. Alimentos que contêm proteína, né? Que é ao invés da carne, né? E é uma coisa até engraçada, porque quando eu optei pelo vegetarianismo, né? E a primeira vez que eu fui na casa da minha mãe, né? Que meus pais são nordestinos, a gente foi criado com muita comida assim nordestina e carne, enfim. E aí eu falei, pai, eu não vou mais comer carne, né? Eu fiz essa escolha para mim e tal. Aí ele fez assim para mim: como é que você vai sobreviver? Ele fez, né? Você vai morrer. Aí eu falei, não, pai, né? Não sei o quê. Então, hoje já super, né? Até eles continuam comendo carne, obviamente, né? Mas assim, incorporaram algumas coisas. Então, alimentos ricos em proteína, gente. Feijão, que tem proteína sem gordura, lentilha, aveia, grão de bico, nozes, amêndoa, brócolis, ervilha, que tem uma quantidade baixíssima de gordura e tem proteína, espinafre, couve, repolho, frutas, goiaba, abacate, amora, banana, maracujá, jaca, né? Para quem quiser repor, pelo menos de vez em quando, com os peixes, né? Salmão, peixes em geral, né? Então a gente tem muitas opções. E eu queria deixar para vocês também algumas dicas, alguns perfis que podem ajudar vocês a se inspirarem aí, né? Tem um perfil no Instagram do Vegano Periférico, que é muito legal, são 2 irmãos que moram na periferia de Campinas, assim, situação, sempre foram criados com situação, assim, de muitas necessidades, e eles optaram por ser veganos, né? E o perfil deles fala muito, todo dia eles postam prato de comida, assim, e trazendo para uma realidade, para a gente não usar a desculpa que, ser vegetariano ou vegano é caro, porque, gente, é tudo caro. Tem a salsicha de soja que é cara, tem o não sei o quê. Então, o perfil deles é fantástico. Eles postam assim, tipo assim, ó, cara, com o dinheiro que você gasta 1 quilo de carne, eu compro lentilha, compro aveia, compro brócolis, compro não sei o quê. Então, assim, é muito legal, né? Trazendo para uma realidade que, assim, não vamos usar essa desculpa do dinheiro, né? Então, é um canal super legal. Médicos vegetarianos, que também postam muita coisa, né, do benefício para a saúde, né, de quando você adere para uma dieta assim. Vegetarirango, que é do Flávio, que é o primeiro canal de comida vegana no Brasil, é um cara incrível, ele é super engraçado, conheço ele pessoalmente. Vegetarianos Online, Veganismo, Vegetariane-se, que é muito legal. Tem vários documentários, né? Esse Vegetarianos Online, ele é bacana porque ele posta muito produto e fala, né? O que é vegetariano e o que não é. Porque tem muita empresa que posta um produto que não tem ingrediente de origem animal, mas a empresa faz testes em animais, né? Então não dá para considerar que isso é vegano, né? O produto pode não ser de origem animal, mas é testado em animal, tem crueldade lá. Então o perfil deles é muito legal, Vegetarianos Online. Eles, né, dão várias dicas, postam mesmo lá o produto e fala, né?
Então, muito bacana. Tem alguns documentários terráqueos que vocês encontram no YouTube. Muito legal, Dominion. Então, tem vários documentários assim que inspiram a gente a abraçar essa causa. E mais que abraçar a causa, né? Acelerar o nosso processo evolutivo, né? E tem de tudo, gente. Ó, empresas, calçados, né? Veganos, a Ana Capri, a Dona Benta, que é empresa de bolo, né? Uma empresa que não faz teste em animal, não patrocina isso, totalmente vegana. Então, assim, muito bacana. Tem até site de relacionamento, gente, pode? Tem o Vegli, um site de relacionamento, que eu até tô nesse site, por favor, né? Então, assim, porque eu tô, né, divorciada já há alguns anos, né? O Sandro, meu ex-marido, um amorzinho, que a gente tem super amizade, mas ele já tá namorando e eu não tô ainda, gente, não consegui ainda. Então, eu tô nesse site, no Vegli, né? Então, assim, lá tem, você olha lá, puto, perfil, deixa eu ver esse crush aqui. Olha, ele é vegano, ele tá em transição pro vegetarianismo. Então, assim, muito legal. Então, assim, tem muito, é um universo, basta a gente se abrir para essas possibilidades, né? Então, eu queria agradecer demais, muita gratidão, 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 Dan, por ter me chamado, por ter me dado essa oportunidade desse bate-papo. Eu espero que tenha sido super enriquecedor para vocês, porque para mim foi muito legal. Tá bom? E agradeço demais, 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 demais. Gratidão. Sou eu que agradeço. Sabe o quanto eu te amo, Lígia? Sou eu que agradeço de verdade pela participação, pela Laís, pela sobrinha da Laís que participou com a gente. Foi muito legal também. Teve uma musiquinha de fundo pra gente aqui. Sim. Ivo, meu regra treino, a gente vai estar junto logo de novo. E, Lígia, de verdade, muito obrigado. O interessante é que a gente conseguiu falar sem ser silencioso. Era esse foi meu grande medo quando eu trouxe esse tema, que é um tema que ele é controverso, ele é um tema que ele mesmo nas literaturas, como nós falamos delas hoje, não é um consenso, um apregou um que é real, o outro apregou um que não precisa. A minha ideia era trazer esse tema sem bandeira nenhuma, por isso que eu trouxe o Ivo, porque eu sei que ele não é, mas entende profundamente, e trouxe a Lígia, porque eu sabia que ela era, e sabia que ela ia ter o que falar. E aí eu e a Laís estamos aqui indo meio para lá, meio para cá, sem saber bem o que fazer. A novata. Mas era essa a minha ideia, era não trazer nenhuma bandeira para... não levantar nenhuma bandeira, é deixar para quem for assistir todos os detalhes possíveis, e aí que eles, na sua caminhada, cada um na sua caminhada, cada um no seu programa evolutivo, faça a decisão pelo seu melhor. Eu quero agradecer profundamente a vocês, a todos que assistiram também, e vou pedir, porque eu estou com saudade, para que a Lígia encerre para a gente. Pode ser bem curtinho, Lígia, só para que a gente possa ouvir mais um pouquinho da sua voz e podermos encerrar. Obrigado, de verdade, Tá obrigado bom. a todos. Obrigada. Então, vamos fechando os nossos olhos por um instante. E vamos agradecendo imensamente a espiritualidade por essa oportunidade tão rica de trocarmos experiências, de inspirarmos uns aos outros. E vamos imaginando uma energia branca que vai descendo do alto de nossas cabeças. E essa energia, ela vai envolvendo todo o nosso corpo físico. Vamos sentindo essa energia que vem do alto, essa energia de Deus. E vamos respirando profundamente e levando essa energia para todas as células do nosso corpo. E através da prece, eu gostaria de encerrar esse encontro maravilhoso. E a prece que nós vamos fazer é a prece da serenidade. Senhor, dai-me serenidade para aceitar tudo aquilo que não pode ser mudado. Senhor, dai-me força
e fé para mudar tudo aquilo que pode ser mudado, que deve ser mudado. E, Senhor, me dê muita sabedoria e muita inteligência emocional para que eu possa diferenciar uma da outra. E que possamos estar cada dia mais fortalecidos nos nossos ideais. E graças a Deus. Obrigado. Deixa eu Obrigada. parar aqui a gravação. Obrigada por convidada.